Olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao Poste de Bola, agora 1h mais 5 minutos, a gente vai até as 2h30 com debate sobre dupla Grenal, sobre futebol, sobre qualquer assunto que meus três convidados queiram debater, e de imediato já vou apresentar, já pedindo a compreensão dos três que estão comigo, que a gente terá aqueles blocos de política, né, propaganda obrigatória, isso é um compromisso, e espero essa compreensão de vocês, por isso que, sem mais delongas, eu cumprimento, depois de algum tempo, sem estar comigo nesse horário, Carmelito Bifano, que volta ao Poste de Bola. Tudo bom, Carmelito? Como é que tá? Tudo bom, Carlos? Muito boa tarde aos debatedores, meus queridos amigos, meus ídolos. E boa tarde aos ouvintes também, né? O pessoal que nos acompanha pela live aí do Facebook. Um prazer enorme voltar a esse programa. Prazer é todo meu, inclusive com bons convidados, né, Carmelito? Nossa, qualidade. É verdade. Eu não vou mais te aprontar aquelas, tá? Não, estamos nessas também, pode contar comigo. Não, vamos evitar, que isso. Gremista, jornalista Guilherme Gomes, boa tarde. Boa tarde, Guimarães, boa tarde, Carmelito e grande Tércio Sacol. Eu tô rindo aqui desde a abertura do programa, Guimarães, porque tu falou dos blocos de inserção política. Eu acho bom entrar nesses blocos de inserção política, né, cara? Afinal de contas, trabalho com isso. Tem que entrar. Jornalista, professor Tércio Sacol, Colorado. Boa tarde, Tércio, tudo bom? Buenas, Guimarães, Carmelo, Guilherme, amigos. Todo mundo, é legal ver os amigos, faz muito tempo que eu não tinha contato com o Carmelo, o Gomes também, acho que ano passado foi o último contato que a gente teve em programa de rádio também, e bacana estar aqui contigo, e eu concordo com o Guilherme, eu por outras vias, né, por trabalhar como professor, eu também não desprezo, não sou totalmente contra as propagandas também, então nós somos até a maioria aqui, não me oponho também, Guimarães. Excelente, então vai dar tempo para vocês pegar um cafezinho quando tiver no ar aí o nosso bloco comercial. Eu quero começar, se vocês me permitem, Guilherme e Carmelito, e aí a gente vai girando depois com vocês, tá? Mas evidentemente que, como hoje não tem jogo do Grêmio, o Grêmio joga amanhã à noite contra o Red Bull Bragantino, jogo na Arena. O Inter jogou ontem, perdeu pro Corinthians 1-0. E eu já leio em rede social, vou começar com o Tércio. Eu já leio em rede social, a cada jogo é uma coisa diferente, né? E eu acho que o futebol não pode ser tratado assim. Eu acho que também tem que ser compreendido o fato de que a gente está num ano onde o futebol está assim, em toque de caixa, é muito jogo, tem muita competição e tem uma situação boa, favorável para o Inter dentro do Campeonato Brasileiro. Favorável não significa reinar sozinho, não significa estar sozinho, não significa entender que a competição só depende do Inter para que ela seja vencida. Eu não acho isso, porque eu acho que o Inter tem muitos desafios dentro das próprias coisas no Internacional, o que é normal, e dentro da própria competição, que é ter pela frente, sim, um timaço que vai fazer ponto, que vai estar até o fim lutando pelo título, que é o Flamengo. Acho que o Flamengo, ele tem por si mais fôlego que o Atlético Mineiro, que seria um outro adversário, e talvez que o Internacional. E isso tem que ser compreendido. Ou seja, talvez seja, Tércio, também uma superação dentro do Inter, entender que vai acontecer o percalço, vai acontecer o tropeço, e que junto ali na tabela pontuando, um time que tem um grupo sensacional e que tem sim um bom treinador e que pode ser apontado como o grande candidato ao título brasileiro. Eu não sei se a tua leitura a respeito dessa temporada e desse Brasileirão do Inter é essa. Queria te ouvir inicialmente sobre ontem e sobre essa briga aí dentro do campeonato. É óbvio que eu fiquei muito irritado ontem, Guimarães, porque eu acho que houve erros de parte a parte, o Kudê nas substituições, que eu acho que tardaram muito para acontecer. E o Inter tem mostrado muita fragilidade quando o time adversário é um time que deixa o Inter jogar. É um time que propõe campo para o Inter. Isso já tinha aparecido contra o Bahia, isso tinha aparecido contra o Fortaleza, contra o Goiás, o próprio Grêmio do Renato. O Renato sempre deixa o campo para o Inter tentar jogar mais e explora isso muito, tem vencido os Grenais.
Só que eu concordo contigo, Guimarães, e eu acho que é muito difícil fazer esse convencimento do torcedor. Não existe a mínima possibilidade de fazer uma analogia nem com o Flamengo, nem com o Atlético Mineiro, e eu diria que nem com o Palmeiras, nem com o próprio Grêmio, com relação à qualidade dos elencos, né? Ontem, muitos torcedores do Inter ficaram reclamando que não tinha uma peça de criação, e o Bosquilha podia ser essa peça de criação, mas o Inter não tem o Bosquilha. Assim como o Inter não tem velocistas para substituir no ataque, assim como o Inter não tem um driblador. Então, o Inter não tem peças de reposição para momentos onde ele precisa dar mais criatividade, onde o Kudê precisa dar mais criatividade para o time. Nós podemos criticar que o Yuri Alberto entrou aos 44, nós podemos criticar que o D'Alessandro não rendeu ontem, mas a verdade é que a torcida do Inter está muito mais contaminada, e eu vejo isso pelos meus amigos, colegas, né, contaminada pelo tempo sem títulos de relevância, do que propriamente pelo trabalho do Kudê, e aí acaba entrando nas costas. Eu sempre lembro um pouco da história do Ramon no Vasco, né, que foi lá para as cabeças, segundo, terceiro lugar nas primeiras rodadas do Brasileiro. Daqui a pouco o Vasco mostra que tem fragilidades no time e a torcida diz, não queremos mais o Ramon. Peraí, tem alguma coisa errada, né? O Kudê não vai entregar, e eu falo com alguma tranquilidade, não vai entregar o Inter campeão brasileiro no final do ano, porque é óbvio que em 3 competições vão faltar peças de reposição, vão faltar jogadores para fazer diferentes esquemas de jogo, e isso está aparecendo. Eu acho que a torcida precisa entender. Ontem foi um jogo ruim, a equipe jogou mal, o posicionamento foi ruim, as substituições foram ruins, mas não dá para dizer que esse jogo não seria melhor se o Inter não tivesse mais peças para daqui a pouco substituir e fazer a diferença. O Corinthians, na minha composição, é um time inferior do ponto de vista da composição do elenco, mas não sei se o time titular do Corinthians é inferior ao time do Inter. E a minha sensação é um pouco essa também, que a gente tem um pouco de impaciência excessiva, muito mais pela situação histórica recente do Inter do que propriamente com o trabalho. Acho que o Kudê errou ontem, acho que o time jogou mal, acho que não faltou empenho, mas faltou organização tática, mas também tem que ter um pouquinho de clareza que o trabalho do Kudê começou há 8, 9 meses, né? Ele não é um trabalho de 2, 3 anos, ele não é um trabalho onde o Inter pode contratar, inclusive ele já falou em 3, 4 entrevistas que precisa contratar peças para o meio, precisa contratar peças para lateral, e não tem. E não tendo, eu acho que a gente também precisa compreender que existe uma limitação. Podemos ganhar título? Podemos. Mas eu acho que também o torcedor precisa ter a paciência e a parcimônia de entender que é um trabalho em desenvolvimento com um elenco limitado de peças, de pouca reposição, e também de um clube que está num processo de recuperação financeira e em processo eleitoral. Acho que isso é bem importante colocar também. Carmelo, Guilherme, com vocês aí o giro. Carmelo. Guilherme, vai, Guilherme. Tchê, eu fico impressionado, assim. Ontem, é claro que é um jogo para os colorados ficarem irritados, mas do outro lado, tinha um time absolutamente mobilizado para aquele jogo. O Corinthians ontem tratou o jogo como uma decisão, diferente do Inter, né, que era mais um jogo para disputa da liderança, mas o espírito era completamente diferente. E o Corinthians, quer queira, quer não, quando joga com esse espírito dentro de casa, mesmo sem torcida, ele impõe alguma dificuldade para quem quer que seja no Campeonato Brasileiro, inclusive para Flamengo, para qualquer outro time. O Corinthians ontem, a forma como ele entrou para a disputa do jogo, dificilmente seria batido. É claro, e o Inter entrou com uma série de debilidades, desfalques, com um espírito diferente, poupando. O Cuesta, por exemplo, vive uma fase ruim, que é um dos melhores jogadores do time. Então, assim, não é nenhum absurdo o resultado de ontem. É claro que, assim como eu me irrito com os jogos do Grêmio, os colorados têm todos os motivos também para ficarem irritados com a atuação de ontem. Mas é um pouco do que o Tércio fala, né? O trabalho que o Kudê vem realizando é de se aplaudir, com certeza, porque além de ser um trabalho de curto prazo, teve uma interrupção de quase uma centena de dias. Imagina, estabelecer uma condição de futebol vistoso nesse contexto todo é muito complicado, ainda mais com as dificuldades adicionais que o Kudê nem esperava
de elenco, né? Porque afinal de contas ele acertou com o Inter com a promessa de que teria um elenco estelar, e esta não foi a realidade. O jogador mais importante do Inter hoje veio do Ceará, né? E o Cudê transforma o Thiago Galhardo em um jogador que o Thiago Galhardo não foi nas outras equipes. É o melhor Thiago Galhardo que a gente vê, um jogador absolutamente inteligente, com algumas qualidades técnicas, ele não é um primor, mas usa a inteligência para jogar futebol, e o Cudê transforma ele no melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Então, eu gostaria, como gremista, de olhar o trabalho do Cudê no outro lado da cidade, lá na Zona Norte, lá no Humaitá. Acho que com o elenco do Grêmio, com a pacificação política que o Grêmio tem e esse ímpeto que o Cudê tem de tentar tirar mais dos jogadores, o trabalho dele no Humaitá teria muito mais efeito que está tendo no Inter, diante de todas as limitações que o Tércio fala e que o Carmelito vem falando no decorrer. O Carmelito, ele detona o elenco do Internacional. Eu não acho tão ruim assim, mas é claro que tem debilidades, né? Não está entre os 5 melhores elencos do Campeonato Brasileiro. Carmelo. Na realidade, não é que eu detone o elenco do Inter, é que eu acho ele insuficiente para conquistar um brasileiro, por exemplo, que é um campeonato de regularidade que exige que uma equipe consiga fazer, com o próprio campeonato diz, o maior número de pontos em 38 rodadas, ou seja, uma eternidade praticamente. Eu acho que para isso, para esse tipo de campeonato, o Inter não tem elenco necessário. Eu já vou falar sobre o Inter, mas antes eu quero falar um pouquinho sobre o Wagner Mancini. Ontem, após o jogo, eu tive o cuidado de escutar a coletiva do Wagner Mancini. Por quê? Porque o Renato, quando ganhou do Inter, o Renato não fala o que ele fez para ganhar do jogo do Inter. Ele faz aquela coisa do Renato de ser, aquele personagem do Renato e tal, mas não explica. Ontem eu fui escutar o Mancini. Sabe o que o Mancini falou? Destacou uma coisa que o Tércio destacou agora há pouco. O Inter não é um time veloz. Não tem velocidade. Além disso, ele fez uma marcação lá em cima, quando era possível, obviamente, e quando não era possível, se retrancava para sair no contra-ataque, como foi o lance do gol. Ou seja, se a gente pegar as derrotas do Inter nessa temporada, mais ou menos todos os treinadores que venceram o Inter usaram essa mesma formatação para vencer o Inter. Ou seja, é uma dificuldade que o Inter vai ter que aprender a superar, porque ainda tem mais 19 jogos, 18, sei lá quantos ainda tem, e vai ser difícil, tu entende? Eu acredito que, assim, pode até ganhar o Campeonato Brasileiro, mas vai ser um milagre, porque faltam muitas peças. Outra coisa, a gente vê o Cuesta errando daquela maneira, aquilo ali é o jogador erra, tá? Mas aquilo ali não é um comum do Cuesta errar. Ele não erra sempre aquela jogada, não erra sempre daquela forma como ele errou, entende? Aquilo é um momento que a defesa sofreu o contra-ataque e já acabou exposta, entende? Que é uma coisa que pode acontecer com a forma como o Inter joga ultimamente. Agora, o que o Inter fez, 35 pontos no primeiro turno, é fantástico. A última vez que o Inter fez essa pontuação, pelo que eu me lembro, foi em 2018, com o Odair. Isso aí mesmo. Ontem eu li no Franklin Berg, que escreveu no Twitter. 38 pontos no primeiro turno. Odair Hellmann, o odiado. Eu ontem li várias coisas também a respeito do jogo, né? E depois eu vou trazer aqui a participação do ouvinte. Eu concordo basicamente com o que foi colocado entre vocês, mesmo na divergência entre os limites de um grupo. O Guilherme acha que não é tão limitado assim, o Carmelito acha que é mais limitado. Talvez eu fique no meio termo. Eu acho que o elenco do Inter ele tem boas coisas e teve fatalidades, tá? É uma campanha construída sem um jogador com o tamanho, por exemplo, a gente parece que se esqueceu disso. Ser um jogador com o tamanho do Paulo Guerreiro, que talvez seja o jogador mais conhecido do Inter e com o maior nível internacional, assim. Isso pesa. Tem uma coisa que é aquilo que eu vi falando em jornada esportiva. O nível ele cresce quando um jogador de mais
potência, mais repercussão entra no time. O nível cresce. Eu falo isso a respeito do Grêmio, por exemplo, com o Maicon, tá? Que eu acho que tem muitas dificuldades físicas, que às vezes, quando o Grêmio é atacado, eu sei que o Guilherme Gomes pensa isso também, né, Guilherme? Sobre o Maicon, eu sei que tu tem um pensamento parecido, né? Mas o nível cresce. E é um nível intelectual, é um nível de preocupação que o adversário tem, é um nível de os companheiros entenderem aquilo como uma coisa que vai, né, dar um upgrade. E o Inter tem 3 problemas, tem o Saravia, tem o Bosquilha, tem o Guerreiro. Isso tem que ser considerado dentro do Inter. Sobre o Cuesta, eu acho que a má fase do Cuesta é muito também aí de uma compreensão que ele também teve de achar que precisa construir e de que precisa ter classe antes de zagueirar. Aí é uma questão dele, é uma questão que ele precisa ajustar, ele precisa entender melhor os tempos das coisas, o tempo de bola, tu não precisa ter uma sofisticação sempre sendo zagueiro, isso aí é um cuidado que ele precisa ter para superar uma má fase que ele tá tendo, sim. Ele tá tendo, isso é inegável. Tércio, não sei se tu pensa mais ou menos parecido com isso de... O nível aumenta quando tem jogador de capacidade, mas também, quando tu induz um pensamento, constrói, parece que o cara fica assim, eu tenho que ter a construção em todos os momentos, mesmo quando eu vou defender, né? Pois é, o Cuesta vem mal também, a minha sensação é porque o Inter também tem sofrido. É bom deixar claro isso, não é? Eu acho que o Cuesta tem uma deficiência técnica que está transparecendo agora, mas também porque o Inter tem fragilidades. Zé Gabriel mostra oscilações, ele joga bem uma partida, mal uma outra partida, e também não há uma consistência. A gente tem uma defesa que o Moledo por vezes joga, por vezes não joga. Aí o lateral pode ser o Moisés, o lateral pode ser o Wendel, que tem características completamente diferentes um do outro, embora eu acho que os dois são gravissimamente limitados pro elenco. Então, eu acho que essa fragilidade defensiva, a despeito de ser uma defesa que vaza pouco no Campeonato Brasileiro, mas aí eu acho que é por incompetência dos adversários, eu acho que é uma coisa que o Kudê, como a gente falou antes, vai ter que resolver. Agora, para mim, o cerne do problema do Inter é que se a gente for entrar os jogos muito bons, assim, como o Sport, como o Flamengo, que o Inter teve um bom desempenho, a gente conta muito com individualidades. E as individualidades, elas podem aparecer ou não podem aparecer. Ontem o Galhardo sumiu do jogo. Inclusive foi expulso nos acréscimos, né? Que não precisava daqueles 8 minutos, que foi estapafúrdia aquele acréscimo. Aí a gente tem o jogo do Patrick. Acho que o Patrick teve bons lapsos ontem, assim, de driblar, ir para dentro da área, cruzar. O Patrick foi o melhor jogador contra o Sport. Mas se o Patrick não aparece na individualidade ali, nós teríamos ficado sem jogadas de penetração na área. E aí a sensação é isso, que o Inter precisa tentar, e com as peças que tem, acho bem complicado, tu falaste, né, Guima, a questão do Guerreiro. O Guerreiro é uma peça de reposição a esse elenco, na realidade seria o titular. Não tem Galhardo, olha, é Leandro Fernandes. Olha a diferença técnica abissal, né? A gente não tem o Bosquilha, a gente põe o Marcos Guilherme, que é um jogador que corre muito e só, né? Eu acho que ele é um cara esforçado, mas o Marcos Guilherme tem um severo problema com cruzamento, com passe preciso na finalização da jogada. Então o Inter não tem uma criação avançada e acaba dependendo do Thiago Galhardo, acaba dependendo de uma individualidade do Abel, da bola cruzada, que ontem não funcionou e que é uma jogada que o Inter tem usado bastante. Então é que o torcedor tem que compreender, essa é a minha percepção pelo menos, que o Inter tem uma limitação grave de elenco que já vinha no início do ano. Aí sem Bosquilha, sem Guerreiro, sem Saravia, e olha, o Inter tá falando em contratação agora, a gente fala em Maurício, que é um menino de 19 anos no meio do campo. Aí fala assim, olha, Maurício vem para suprir. Desculpa, um jogador de 19 anos não vem para suprir absolutamente nada, é um menino, ele vai oscilar. Ora vai entrar bem, ora vai entrar mal, como no próprio Cruzeiro, que é um time que está disputando para não cair para a Série C, agora tá numa ascensão. Então eu acho que essas peças elas depõem, e eu não quero ser pessimista, catastrofista, mas eu acho que o Inter tem que entender que, olha, está acima do que pode hoje disputar segundo, primeiro lugar. O campeonato do Inter é a vaga para a Libertadores. Eu sei que isso é muito irritante para o torcedor dizer, não, a gente está disputando Libertadores, mas é que
a minha sensação é que o trabalho do Romildo no Grêmio veio depois do Grêmio bater muita bola na trave, ir para a Libertadores e não ganhar, chegar perto da Copa do Brasil e não conseguir. Eu acho que é um processo. E por isso que tem que respeitar o trabalho. Não é deixar de criticar o Kudê. Ontem ele errou muito, por exemplo. Mas também compreender que há uma limitação severa, inclusive de contratações. Né? O Inter é um dos poucos times que não está contratando ninguém nessa janela agora. E isso depõe contra o time em 3 competições: Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Quando eu falo do elenco do Inter, eu não acho tão horroroso assim como se pinta muitas vezes. Não é o que vocês estão fazendo aqui, mas como às vezes eu ouço, porque assim, tem 2 goleiros de altíssimo nível, tem excelentes zagueiros, tá? Tem debilidade nas laterais, isso sim, mas isso acontece em boa parte dos clubes brasileiros. Tem um volante, que é o Lindoso, que o ano passado, no segundo semestre, fez um ótimo segundo semestre do Lindoso, cara. Foi muito bom. Foi na média dos melhores volantes do Brasil. Aí tem um erro claro do Kudê, que é tirar um pouco desse prestígio que o Lindoso teve o ano passado e colocar ele no banco para o Musto esse ano. Foi um erro, mas já corrigido, mas eu acho que o Lindoso não conseguiu recuperar o futebol que ele teve no segundo semestre do ano passado. Mas é um bom volante. O Rodrigo Dourado vem ganhando novas oportunidades, tendo mais tempo de jogo, é um outro belo volante. No meio também tem uma certa dificuldade, assim como quase todos os times brasileiros. E tinha um excelente ataque até então. E fez uma boa contratação, que é a contratação do Yuri Alberto, que eu acho que deveria jogar mais que o Abel Hernandes. Então, assim, estruturalmente, o Inter tem bons jogadores. As debilidades que o Inter tem são parecidas com as debilidades dos outros elencos também. Um pouco mais acentuada, mas eu não tenho dúvida. O Inter não está entre os 5 melhores elencos do país, mas está entre os 8, está entre os 10. E quando está nesse bolo aí, o melhor trabalho nas outras áreas, por exemplo, eu sempre falo, tem 3 questões importantes para um time de futebol: a qualidade técnica, a organização tática e o ímpeto. E o ímpeto eu englobo várias coisas, inclusive a condição física desse time, né? O Inter, ele tem debilidade na qualidade técnica, mas tem um nível de organização acima da média, e um ímpeto e uma condição física, quando os jogadores não estão machucados, né? Óbvio, que também é um pouco acima da média. O Inter entrega muito, joga com muita disposição, isso desde a época do Odair, e que se mantém com o Kudê. Então, assim, as circunstâncias de perda de jogadores chaves é que tiram o Inter dessa disputa, porque senão ele teria condições de disputar, sim, em função do trabalho do Kudê, da intensidade da organização tática, de disputar com os demais times o título do Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo também não é o mesmo do ano passado. O Inter mesmo provou isso naquele jogo que fez no Beira-Rio. Jogou melhor que o Flamengo. Então, assim, é uma questão de detalhe para o Inter que o Inter teria condição de disputar o título brasileiro, mas em função dessas lesões, agora acrescenta aí a questão do Bosquilha, aí eu acho que realmente fica difícil para o Inter. Mas Copa do Brasil, por exemplo, é absolutamente viável com esse time, cara, e com o treinador que tem. Tem um problema adicional que eu não citei, que é a instabilidade política. Isso, de fato, é um problema que a gente tem que considerar. Mas para jogar a Copa do Brasil, teria que se concentrar na Copa do Brasil. E aí, como é que faz? O torcedor do Inter quer ganhar todas, ele não quer ganhar uma só, ele quer ganhar tudo. Porque ele viu que o trabalho. O torcedor do Inter quer ganhar uma coisa, cara. Uma coisa o Inter quer ganhar. Sim, mas ele não quer que cobra bom de nada. Exato, entende? Eu acho assim, escutando as coisas que o Kudê vem falando há algum tempo, eu falava lá no começo do ano, antes dele começar a falar sobre isso, as dificuldades de grupo. Para mim, o Inter tem extrema dificuldade do meio para frente, extremas. Claro, já contando com a ausência do Guerreiro, o Inter é um time que ataca muito com os laterais, muito, fazendo a dobra com os meias. Esses 4 jogadores, os laterais são médios.
Os dois da frente, os dois do meio, o Patrick e o Edenilson, são excelentes jogadores. Só o seguinte, um jogo como ontem, o que aconteceu? Marcou as duas saídas pelas laterais e acabou o Inter. Porque não tem uma alternativa para isso, entende? E por que não tem essa alternativa? Porque não tem um elenco capaz de dar essa alternativa. Isso que o Kudê fala muito e as pessoas ficam até brabas com ele. Mas como que não tem? Tem vários jogadores maravilhosos no banco. Pode até ter, mas não rendem o que ele quer que renda. Então, assim, acho muito complicado. Acho que dá para disputar alguma coisa nesse ano, só que vai chegar o momento que vai ter que decidir. E aí a pressão vai vir e eu não sei como é que vai ser essa queda de braço. Vamos para a primeira pausa, pessoal. Já voltamos, é um bloco comercial e a gente já volta com o posse de bola. Eu vou atender alguns ouvintes, tá realmente muito bom, muito expressivo aqui o número de ouvintes que participam hoje. A gente já volta. Você está ouvindo na Guaíba. Posse de bola. De volta com o posse de bola, Carmelito Bifano, Guilherme Gomes, Tércio Sacol. Alguns ouvintes aqui, pessoal. A respeito do Cuesta, não lhes parece que sua queda de produção tem muito a ver com as linhas altas do Kudê e uma exposição maior devido a Lindoso não ser um marcador tão eficiente quanto Dourado ou até mesmo Musto? Abraço do Marcelo Toledo. Eu acho que é com a questão de precisar construir sempre. Porque os erros pontuais também acontecem do outro lado. A diferença do jogo de ontem para o jogo contra o Flamengo e Tô contigo, Guimarães. É isso, né, Guilherme? Tu acha isso também? Ele está exagerando na tentativa de construir. Mas aquele lance que ele errou ontem não foi isso. Não, ali é erro de tempo, né, Carmelo? Exato. Mas foi um contra-ataque. Não, mas, Carmelo, eu não falo da má fase do Cuesta em função do lance. Eu nem citei o lance específico de ontem. Em geral, claro. Não, eu só lembrei. Eu só lembrei que o caso de ontem não foi o de erro de saída de bola. Foi pelo contrário, foi um contra-ataque, linha alta, que ele deu o bote errado. É isso. Mas interrompemos os ouvintes. Não, tá valendo. Eu vou fazer uma bateria rápida, depois é com vocês aí. Vamos aproveitar o tempo. A diferença ontem o Corinthians não entregou 2 gols, aí deu no que deu, o JB Linhares de Bagé, dizendo que o Flamengo entregou 2 gols. Mais uma falha da defesa, Cuesta está enfeitado, Zé Gabriel é comum e inseguro, Moledo é melhor que os dois, é o Valério de Eldorado. É proibido dizer que o VAR e a arbitragem são sempre a favor do Inter, a mídia aqui está quieta. A mídia do eixo, depois dos jogos contra Flamengo e Corinthians, já percebeu este fato. Por isso pergunto com todo respeito, porque quando se fala que a banca paga e recebe para fugir dessas benesses é o Marcelo Costa. Eu não gosto do termo, Marcelo, tá? De banca paga, banca recebe. Eu acho que isso aí é uma banalização do erro. Eu acho que o erro tem que ser criticado. O Cássio Amaral concorda com a questão do plantel do Inter, principalmente sobre os laterais. Basta olhar o Grêmio, tem 4 laterais de características diferentes. Laterais mudam o Grêmio, mudam o jogo, mas eu acho que o Grêmio não é para ser tomado como referência. Eu não acho um bom uso dos laterais do Grêmio, tá, Cássio? Não acho que é um bom uso. Talvez sejam melhores os jogadores. João Mendes diz que o zagueiro do Inter é o Moledo. Eu vou resumir vocês aqui, tá, pessoal? Acho que faltou ambição pro Inter ontem. O William Franco, o João de Porto Alegre, o Josito. O maior problema do Inter é a atitude. Time médio está na liderança, achou que era o Bayern de Munique, tem salto alto, tem que jogar com corda esticada. Recado que chega, são os recados que chegam aqui, são várias perspectivas, né, várias análises. Acho que o campeonato vai ser isso mais ou menos até o fim, tá? Acho que também vai ser difícil o Flamengo encaixar uma sequência, acho que vai ser difícil alcançar. E isso aí não é se resignar, é mais ou menos entender que existem limites, como o próprio Tércio falou, né, Tércio? Pois eu concordo com o primeiro ouvinte. Eu acho que as linhas altas influenciam bastante, e essa questão da saída de jogo do Cuesta, eu tenho um pouco de ressalva com isso, porque eu também acho que o Zé Gabriel faz essa mesma saída e não tem tido tanto erro para saída de bola como o Cuesta. Talvez seja mais treinamento, não sei. Mas ontem é bom deixar claro, né? Ontem foi um erro técnico, um erro de um bote, foi ridículo. Quem olhar o lance agora é ridículo. E sobre erro de arbitragem, Guimarães, eu
eu tenho um pouquinho de receio de falar isso, assim, porque a mídia não fala e tal. Cara, primeiro que tem levantamento aí para dar e vender sobre times mais beneficiados, times mais afetados. E ontem eu acho que, assim, tem aquele lance do gol do Luan, que é capital, mas não mudaria porque o Corinthians venceu o jogo basicamente também. Não tem um lance que justifique esse desespero, essa gritaria. Eu acho assim, ó, tem momentos e momentos, e às vezes, eu lembro que eu falei com um ex-aluno meu que é torcedor do Botafogo, eu acho que às vezes as pessoas pegam um erro e superlativizam, e eu acho que ontem não teve nada grave durante o jogo. Para mim, talvez o mais grave sejam os 9 minutos, que foram estapafúrdios mesmo, e ainda deu mais um minuto ainda depois, realmente. E eu acho que o Inter também tinha que reclamar menos dos 8 minutos do jogo do Flamengo. Não era 8 minutos? Não, mas era 5, e com 5 o Flamengo teria feito gol igual. Então, eu não sei, eu tenho um pouquinho de ressalva de ficar batendo tanto nisso, porque eu acho que tem erro, sim, tem, mas no ajuste fino da coisa não é o que mais pesa no desempenho. Só gostaria de lembrar para a gente que critica a defesa do Inter, que hoje Inter e Grêmio têm a segunda melhor defesa do Campeonato Brasileiro, atrás do São Paulo. Inter e Grêmio sofreram 16 gols, São Paulo sofreu 13, só tem 4 jogos, se eu não me engano, a fazer no Brasileiro. O Flamengo, todo poderoso Flamengo, tomou 21 gols. Então, assim, ó, calma com esse negócio também de que é a pior defesa do mundo. Não, cara, tomou um gol ontem no contra-ataque. Eu acho que o principal problema de ontem foi que o Inter foi mais uma vez, tu que é de Bagé aí, Guilherme, como é que é? Maneteado, é isso? Eu circunstancialmente estou em Bagé. Viu? Eu sabia. Mas foi dominado, como foi pelo Bahia, como foi por outros times que venceram o Inter, tu entende? Não é porque o elenco, ou porque os erros, ou porque a arbitragem, não, foi o adversário foi superior ontem ao Inter. Mas não teve empenho do Inter. Bom, isso é uma coisa que cada um pode ter o seu valor diferente. Eu acho que o Inter não conseguiu fazer. Eu acho que foi muito bem marcado o Edenilson, o Patrick e os laterais. E aí acabou o Inter. Minha singelíssima opinião, obviamente. Acabou o Inter é um pouco demais. Eu acho que acabou o Inter porque o Corinthians também fez um bom jogo. E sobre a questão da arbitragem, tirando o Grêmio, São Paulo e Grêmio, pelas circunstâncias que aconteceram de mudança ali, e as decisões. Aí eu acho que é diferente. Tirando aquele jogo ali, rapaz, nós temos uma arbitragem que é precária, assim como o elenco do Inter poderia ser melhor, poderia ser pior, tem problemas, mas não. Eu ainda acho que por isso que eu acabei não tentando ser jornalista esportivo, né? Porque eu ainda vejo o futebol com algum glamour e amor. Não acho que tudo seja negócio. E eu ouvia do João Garcia, logo que eu entrei em rádio, que ele dizia: Tchê, se tu gosta tanto de futebol, não trabalha com futebol, porque daí tu vai te decepcionar com esse negócio. Então eu não acho que haja não penso que haja algum privilégio para algum dos times, nem a favor do Inter. Eu inclusive, sou o cara que vejo os jogos do Grêmio e acho que o Grêmio comete pênalti toda hora. É um festival de jogadas responsáveis, e aí a torcida do Grêmio vem e começa: porque isso pro Grêmio não seria pênalti, não sei o que. O Grêmio faz pênalti para dedéu, rapaz, é um negócio angustiante. Meus zagueiros, tudo, tirando o Jeromel, os demais, tudo são precipitados, inclusive o Kahneman, que eu amo de paixão, casaria com ele fácil. Então, as arbitragens no Brasil têm problemas, mas eu ainda continuo acreditando que não haja nenhum tipo de privilégio para A ou B, nem para o Inter. E os erros que acontecem são do jogo. Também não acho que a banca tem que pagar e receber. Não. E esse é um assunto que te cansa às vezes, né, cara? Porque a gente tem coisa melhor para falar de futebol. O jogo ontem foi um bom jogo, cara. Tu mesmo sabe, com o Inter Gomes, jogando bem. E Guima, que eu assisti aquele Everton e Liverpool, que era um jogão, né? Hoje o Everton perdeu de novo, então já
já mostrou o desgaste e tal. E aquele jogo eu fiquei tão estarrecido no final do jogo, porque o Liverpool teve um gol anulado, né, que ele ia vencer o jogo por uma linha de impedimento que ninguém conseguiu ver, e depois teve o lance lá da lesão do jogador do Liverpool, agora me faltou o nome. E eu fiquei remoendo aquilo depois do jogo, e o Klopp falou na entrevista, e eu fiquei procurando depois no noticiário ao longo da semana para saber se o Liverpool ia ficar remoendo aquilo, porque é um clássico, né? Pô, Liverpool e Everton, os caras não iam ficar falando o tempo inteiro. E, cara, surpreendentemente, o foco era no próximo jogo. Eu não sei o quanto a gente também não tem isso culturalmente, assim, o quanto claro, eu acho que... é nossa, tio. Eu também acho assim, ó, o Gomes tem razão. O Grêmio São Paulo é um caso... eu assisti também e é extraordinariamente bizarro o que aconteceu naquele jogo. Porque não é um erro. São uma sequência de erros e é falta do árbitro olhar para o VAR quando tinha que olhar. Agora, na média, eu acho que é limitação técnica mesmo. Acontece para todo mundo. Eu, muitos anos da minha vida, joguei basquete. Sim. Já saí muito jogo de quadra... enlouquecido com a arbitragem. É do ser humano errado, entende? O que eu olho de uma maneira, o Terço olha de outra, e o Guilherme de outra, e o Kima de outra. Agora, eu vou ser bandido porque eu cheguei diferente do Terço? Não. Assim, é muito difícil eu debater arbitragem. Eu não gosto desse assunto, eu não gosto, porque o seguinte, está marcado, não tem como voltar atrás. Não volta mais atrás. Eu acho que nem os colegas lembraram, o lance do São Paulo com o Grêmio, sim, aquilo ali é uma coisa que me preocupa. Até porque, se tem alguém que vai se ralar, se alguém tiver malandragem na arbitragem, é nós gaúchos. Tem gente, como já fomos várias vezes, né? Então é o seguinte, eu não gosto muito desse assunto, cara. Eu também não. Eu não gosto. Mas ela faz parte, né? Ela influencia, ela interfere, mesmo quando o resultado não faz parte da arbitragem, uma arbitragem ruim, ela altera o ânimo do jogador, ela vai incomodando o jogador, daqui a pouco, sim, tem que ter equilíbrio para manter uma determinada performance, mas também é humano, quando tu vê que teu jogo não tá fluindo por um cara que não precisa nem errar, mas sabe aquele árbitro chato que qualquer coisa apita, que mesmo quando não é falta, ao invés de deixar o jogo seguir, ou que no campo disciplinar não consegue conter o jogo, vai afetando, altera o jogo. E isso eu vejo aqui no futebol brasileiro. Como o jogo ele é alterado por uma conduta, não é desonesta, uma conduta chata da arbitragem, uma mania de arbitragem, entendeu? Faz parte, infelizmente, do jogo, né? Mas o que mais me incomoda, além de tudo isso que a gente já falou, é que a precariedade da arbitragem brasileira, ela é utilizada também como bengala de treinador e dirigente, né, cara? Isso me incomoda demais, cara. O Renato tem feito isso de forma recorrente, o Grêmio, na verdade, tem feito isso de forma recorrente, né? O Grêmio não tá ali no meio da tabela em função da arbitragem. Tirando o jogo de São Paulo... Assim, tem erros e acertos, mas o Grêmio tá porque abdicou de disputar o Campeonato Brasileiro na ponta de cima da tabela, sabe? E aí coloca culpa na arbitragem, ou problemas diferentes que não são os reais. Então é chato isso, cara. É muito ruim. Pessoal, porque a gente vê erro na Inglaterra, a gente vê erro na Espanha, a gente vê erro na Itália. Verdade, é verdade. Ainda sonho com o desafio. Qual? FIFA, alô, FIFA, escuta, pelo amor de Deus, dá o desafio pro técnico. Vai ficar bacana, todo mundo vai gostar. Vai por mim. O que eu acho, Guima, que dá para resolver, isso sim dá para melhorar, isso não é viralatismo, tá? Isso é percepção, acho que materializado cientificamente. É o quanto o árbitro brasileiro demora para verificar VAR. Isso é uma coisa que me incomoda demais, assim. Eu acho que o protocolo tem que melhorar, os jogos ficam parados muito tempo, o Botafogo e Ceará ontem teve vários lances que, assim, 2 minutos, cara, 2 minutos não quebra só o momento, quebra o espetáculo, quebra o jogo, quebra o ritmo, quebra a emoção. Então, assim, eu não consigo entender como é que o VAR... como que pode passar por uma decisão da cabine, aí vai para o juiz, aí ele pensa, aí ele decide, aí ele discute. Por que demora tanto aqui? E desculpa... Porque nenhum deles quer decidir de fato. Pois é.
Não, e o árbitro não quer abrir mão de ele ter a primazia da decisão, tu entende? Ele não quer, não é terceirizar, mas é trabalhar em equipe com o cara que tá lá em cima, porque às vezes o cara que tá lá em cima, a gente vê os argentinos, por exemplo, que mal usaram o VAR direito. Os caras assim, ó, tem um lance, o cara já falou no ouvido dele, ele vai lá e confia no cara, tu entende? Não tô dizendo que tem que ser sempre assim, mas alguns lances necessitam, que nem o Tércio falou, tem lance que não precisa o cara ficar 3 horas checando, tu entende? Mas olha só como a gente precisa de tratamento psicológico, cara. Nós 3, mais o Guimarães, falamos que não gostamos de arbitragem, então vamos 10 minutos aqui pra você arbitragem. Então, é verdade. Que sofreria, rapaz, que loucura. Pessoal, deixa eu fazer mais uma pausa, tá? A gente vai fazer essa pausa, depois volta um pouquinho. Aí tem o noticiário, tem mais um pouquinho de política, a gente vai até aí direto depois até 2h30. Acho que é isso, né, Leonel? Tô certo com isso, tá? Vamos fazer mais uma pausa. Oi. Eu preciso mandar um abraço pro meu avô lá em Pelotas, seu Arthur Guilherme. Opa! Tá assistindo no Facebook aí junto com a família lá em Pelotas, minha prima Natália, minha tia Liliana, todo mundo acompanhando aí, então quero mandar um beijão para eles, dizer que eu tô morrendo de saudade. Que beleza, um abraço. O Arthur, não se preocupe com a derrota pro São Luís, seu Arthur. E um abraço pro pessoal que tá também nos assistindo no Facebook. Vamos para mais um bloco, a gente já volta. Você está ouvindo na Guaíba. Posse de bola. De volta com o posse de bola, agora a gente faz aquela transição do Inter para o Grêmio, onde eu sei que o Guilherme Gomes tem muita coisa para dizer. Às 2 a gente tem uma interrupção para mais um bloco e para o noticiário, depois a gente vai direto. Mas eu acho que dá para a gente começar, meu caro Guilherme Gomes, de novo com... Primeiro eu vou perguntar em linhas gerais, tá? Antes de entrar, de pontuar no Grêmio. Como vocês observam num calendário absurdo que tem esse ano, atípico, e com muito jogo, muita competição, essa divisão de prioridades, como é que vocês acham que... eu acho que isso é normal e que tem que fazer, tá? E acho que o Flamengo do ano passado entrou numa... e preservava pontualmente, acho que isso não é uma questão, assim, de abandonar o campeonato. Eu acho que uma hora tu vai ter que fazer escolhas. É impossível tu conseguir manter o mesmo time sempre em todos os campeonatos. Mas como é que vocês observam isso nesse ano? Posso começar contigo, Guilherme. Eu acho que o Grêmio ele faz essa dosagem do elenco, né, e esse revezamento de forma equivocada e repetida, porque o Grêmio não mudou a forma como ele poupa em comparação a 2019, 2018. O Grêmio, volta e meia, por decisão do seu treinador, decide poupar quase que todo o time. E o que me incomoda nem é tanto, especificamente em 2020, não é tanto poupar jogadores. O que me incomoda muito é que o Grêmio tem jogadores que são colocados em campo sem merecerem estar em campo. Entende? Por exemplo, vou citar um caso específico, mas que é símbolo porque ele é recorrente de outras decisões que o Renato tomou em anos anteriores. Robinho. O Robinho, ele tem uma sequência já de partidas como titular pelo Grêmio. Ele não mereceu estar em nenhuma delas. Porque o cara, para merecer ser titular, ele tem que vir entrando e jogando bem. Não é o caso do Robinho. O Robinho não correspondeu em nenhuma das vezes que ele entrou. E teve várias oportunidades para sair jogando. Seja aberto na direita, seja centralizado como segundo volante, seja um pouquinho mais adiantado no meio. Tem outros jogadores que não são do time titular. Cito, por exemplo, o Isaac, que agora voltou a estar na frente. O Isaac, em vários momentos, o time reserva do Grêmio jogando e o Isaac no banco do time reserva. Porque tinha que jogar o Robinho. Então, o que me incomoda no Grêmio, desde que o Grêmio venceu a disputa da Recopa ali no primeiro semestre de 2018, é que há uma sensação de que o dever está cumprido e que tudo que o Grêmio fizer daqui por diante não vai gerar nenhum tipo de crise, porque o Grêmio encaminhou aquela sequência de títulos.
Futebol para mim é que nem padaria. Eu quero que o meu time ganhe sempre. Eu quero que o meu time hoje ganhe e amanhã ele ganhe também. Porque não adianta nada eu ir na padaria e comprar o pão de 2 anos atrás. O pão de 2 anos atrás vai estar ruim. Eu quero o time jogando bem agora, eu quero o time disputando o título. E chegou na 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio já estava fora da disputa do Campeonato Brasileiro. Sendo que o Grêmio, ao contrário do Inter, o Grêmio tem um dos 5 melhores elencos do país. Eu acho que tem 2 clubes que não aceitariam trocar o elenco do Grêmio com o elenco os seus elencos pelo elenco do Grêmio. Atlético Mineiro e Flamengo. Acho que o Palmeiras aceitaria trocar de elenco com o Grêmio. Assim, ó, bota um elenco para cá, outro para lá. Palmeiras toparia. Talvez, tá? Mas esse eu fico em dúvida. Flamengo e Atlético Mineiro eu sei que não trocariam. Os demais, todos eles gostariam, todos os outros treinadores gostariam do elenco do Grêmio. Mesmo com as escolhas impensáveis que a gente jamais poderia imaginar, como Robinho e Thiago Neves nesse ano. O Robinho até eu acho que tinha uma margem de dúvida, mas mostrou um erro. Então, essa possibilidade que tem de jogadores que não vêm bem jogar é o que me incomoda. É o que faz parte, é o que eu digo o seguinte, é um clima de acomodação, né? Uma grande ação entre amigos hoje no Grêmio, porque o presidente do clube tem uma oposição que faz uma meia oposição, méritos do Romildo, que soube fazer uma composição política que dá sustentação a ele, mas ele não se sente pressionado na condição dele de presidente do clube. Ele tem uma hegemonia muito grande, então não tem nenhum tipo de risco das decisões dele serem contestadas. Então o Romildo está numa absoluta calmaria. A direção que vem abaixo do Romildo também vive um clima de acomodação pleno, porque quem assume as tarefas da direção é o treinador, que é o maior ídolo do clube, que também não tem medo de ser demitido ou de receber pressão. Falta ao Grêmio que haja novamente um espírito que tomou conta em 2016 e 2017, que era o espírito de querer muito, de disputar cada coisa, de cobrar muito quando alguma coisa estiver errada. O Grêmio se acomodou em função da sequência de títulos. E, para mim, isso é muito ruim. Para encerrar essa meu desabafo aqui, na semana passada o Grêmio teve uma importante vitória agora contra o Atlético Paranaense, fora de casa, né? E aí o Grêmio ganhou do Atlético Paranaense. E aí tem alguns amigos que mandam recado direto para mim, né? Eles não citam o meu nome, mas depois no WhatsApp eles dizem que é para mim mesmo. Eles falam o seguinte: tá aí os caras que corneteiam o Renato. Eu disse, bom, então tá, então eu retiro toda a minha crítica do Renato, ganhamos de um time que está na zona do rebaixamento e com isso consolidamos a nossa condição de não correr risco de rebaixamento. Para mim isso é pouco, para mim isso é pouquíssimo. O que está acontecendo no Grêmio é querer pouco, e isso me incomoda demais. O agravante que o Atlético Paranaense, para mim, com o Goiás, é o pior futebol da Série A nesse momento, né? Não é tirar o mérito do time do Grêmio, que eu acho que teve uma reta final boa ali no segundo tempo, mas Atlético Paranaense, para mim, e a crise que o Atlético Paranaense está passando, então, aí sim, se o Inter perder para o Atlético Paranaense no segundo turno, eu acho que tu começa a abrir um precedente de crise, porque daí não tem nenhuma justificativa plausível também. Uma coisa que eu não falei sobre o Grêmio, que tu tinha comentado antes, Guimarães, vai falar depois, Guilherme. É o Maicon. Ponto. Reticências. Aguarde. Prometo que tu fala sobre o Maicon depois de mais uma pausa, tá? Tu disse que gostava no início, agora tu vai ter que aguentar isso aí, tá bom? Ricardo Ponte, Guaíba Notícias, bloquinho, e na volta a gente vai para a parte final do programa, parando desse ponto, do Grêmio e do Maicon, que Guilherme Gomes quer falar, e o Carmelito eu sei que também quer falar, e o Tércio também, eu sei que vai falar bastante sobre o Grêmio. A gente já volta. De volta com o Posse de Bola, recebo aqui no Twitter o Leonardo Miller, que eu não li o recado, agora que eu vi aqui no WhatsApp, que é só para mandar um abraço pro Carmelito. Então tá, um abraço pro Carmelito Bifano, do Leonardo Miller. Do Gabriel Dazenha, Luan ainda pode ser um jogador profissional? Quem tá mais fraco, ele ou o Guimarães fazendo supino com um crivo no canto da boca? Abraço do Gabriel Dazenha. Grande Gabriel Dazenha, que homem. Vacila, Fiquei né? imaginando a cena agora do
Carlos fazendo supino com um crime Já na aconteceu. boca. Que espetáculo. Já aconteceu. Mas eu tô leve, cara. Tô pegando leve. Isso, eu ouvi o que a produção tem pra dizer. Sim, tô. Um abraço pra produção, que disse só de fundo. Tá gordo? Não tô, já tive mais gordo, se tu quer saber. E deixa eu com as minhas coisas também. Vamos falar do Grêmio, vamos falar do Maicon, tá? Eu quero te ouvir a respeito do Maicon, Guilherme. Tchê, eu sou muito fã do Maicon, cara. Eu acho um cara de uma qualidade técnica absurda, mesmo com toda a simplicidade que ele tem para jogar, né? Ele não é um cara que a gente pode dizer, não é um cara do drible, não é o cara dos lançamentos distantes, mas ele sempre dá o passe inesperado, né? O passe que avança linhas, né? Que faz o time ocupar um espaço mais na frente. Então, assim, eu sou um cara muito fã do Maicon. O problema, cara, é que o Maicon também é símbolo disso que eu falei da acomodação. No final do ano passado, o Maicon vinha no momento mais crítico, assim, físico, né? Ele mal tinha condições de fazer 20 minutos de intensidade de jogo de futebol. E aí o Grêmio decidiu que ele passaria por um procedimento cirúrgico, né, para voltar esse ano melhor. E o Maicon deu uma entrevista onde ele informa a todos que ele não passaria por nenhum procedimento cirúrgico, que a decisão tinha sido dele. Então, o tratamento do Maicon, ele é de responsabilidade do Maicon. Quem é que cobra isso? Quem é que exige do Maicon que ele tenha melhores condições físicas para jogar no Grêmio? Porque, eu não vejo isso em outros times, sabe? E tá aqui um cara que é absolutamente fã do Maicon. E que ele é fundamental pela sequência de 2016, 2017, 2018. Agora, qual outro time joga com um jogador nas condições do Maicon? Eu cito o Atlético Paranaense com o Walter. Não estou comparando aqui dizendo que são situações iguais. Deixa eu entrar nessa. Tu tá exagerando um pouco, Guilherme. O Walter ele não o Maicon, ele tem uma condição atlética superior à do Walter. Não é tanto assim, ele não tem resistência. Só que enquanto ele resiste, ele responde fisicamente. Eu não estou dizendo que são iguais. Eu estou dizendo o seguinte: tem um clube que coloca tem dois clubes que colocam jogadores sem condições de jogar no Campeonato Brasileiro. Um é o Atlético Paranaense e o outro é o Grêmio. Eu não vejo nenhum outro clube no Brasil que coloque um jogador que não tenha condições de jogar com intensidade mais do que 45 minutos. Porque aí algum gremista pode dizer, mas e o D'Alessandro? A condição física do D'Alessandro é muito melhor que a do Maicon. O D'Alessandro é um cara que se dedica a estar em boa forma física. Não digo que o Maicon não se dedique, mas eu acho que tem um erro de avaliação do Grêmio em não cobrar do Maicon que ele se prepare melhor, já que ele tomou a decisão de que não passaria por um procedimento cirúrgico. Então a gente vem contando com o Maicon meia boca durante todo o ano. O que é uma pena, cara. É lamentável, é triste, cara, porque eu adoro ver o Maicon jogar, mesmo quando é 30 minutos. Só que o futebol hoje exige um nível de intensidade que o Maicon não consegue entregar. Então essa é uma limitação que o Grêmio se impõe, entende? De não colocar o Maicon na ponta dos cascos, não organizar um tratamento para que o Maicon recupere boa parte da sua condição física, não aquela lá atrás que já não dá mais, mas melhores condições do que ele apresenta hoje. Ele está quantos jogos sem jogar? Sabe? E a gente depende muito dele, porque o Grêmio não conseguiu construir uma outra forma de jogar. A acomodação do Grêmio faz com que a gente não tenha essa perspectiva de alteração ou de mudança de sistema. O Grêmio mantém o seu nível de acomodação, o que é bom, dá estabilidade para o clube, não tem crise, mas é insuficiente para o Grêmio disputar coisas maiores nos últimos anos, 2 anos.
E isso é muita coisa no futebol, 2 anos. Eu acho o seguinte, eu acho que teve crise esse ano, tanto que várias vezes o presidente chamou a entrevista coletiva para se posicionar, ou seja, passava por momentos complicados, mas não é sobre isso que eu quero falar. Quero falar justamente sobre o que o querido Guilherme Gomes estava falando. O Maicon, ele tem tudo isso que o Guilherme falou, todas as dificuldades, todos os lados positivos, tem mais coisas ainda. O Grêmio vencedor, ele foi criado em volta do Maicon. Posso estar errado em relação a isso, mas é o que eu entendo. E sem o Maicon, o Grêmio tem muita dificuldade para armar jogo. E o grande problema que eu vejo nos últimos 2 anos é que o Grêmio não buscou peças com um mínimo de característica parecida com o do Maicon. O Maicon, além de ser um jogador que quebra a linha com seu passe, ele é extremamente líder da equipe. Bom, olha o que ele fez. Não é qualquer jogador que faz o que ele fez no ano passado. Não vou me operar, não vou passar por cirurgia. Os caras têm que ter muita moral para fazer, porque senão o cara não faz. Você entende? É só para te ver o nível de importância que o Maicon tem nessa engrenagem. Eu acho errado. Eu acho que ele não é médico para definir se vai se operar ou não. Eu acho que tem que ser o departamento médico e o Renato que manda no departamento médico. Acho que isso aí é uma culpa do Renato também. Mas eu vejo o seguinte, o Grêmio é uma equipe que vem em transição. Se vem em transição, ele precisa resolver a situação do Maicon. Não vai ser o Lucas. O Darlan ainda não está a ponto de substituir o Maicon. Jean-Pierre. Pois é, mas o Jean-Pierre também passa por... Esse ano do Jean-Pierre é triste, para não falar lamentável, porque vários problemas, várias coisas que tiraram o foco, várias... Sabe? Por culpa do Grêmio, por culpa do Renato, Carmelito. O Grêmio tratou... Tem problemas particulares que esse ano é totalmente... Qual é o papel de um diretor de futebol, de um coordenador de futebol? Não, é pegar essas peças que são diferentes e tratar elas como diferentes sem estabelecer uma crise no vestiário. O Jean-Pierre, ele deveria ter sido orientado, deveria ter sido acompanhado, deviam pegar ele debaixo do braço e dizer, cara, tu é diferente, mas tem que ajustar isso, tem que ajustar aquilo. Agora, o Grêmio simplesmente, e o Renato também, simplesmente considera o Jean-Pierre uma figura menos importante. Era para ter começado esse ano, e as coisas são simbólicas no futebol, era para ter começado esse ano e ter dito o seguinte, Jean-Pierre, a 10 é tua, cara. A camisa 10. Isso, cara, isso é pequeno, talvez, mas para um garoto como ele, um jovem como ele, seria totalmente diferente, tia. Mas joga a responsabilidade do cara, te prepara para isso, assume a responsabilidade que tu é o 10 desse time. Não, a 10 parou no Thiago Neves, depois parou no Robinho. E o que me chama a atenção nesse diagnóstico que o Gomes faz, eu acompanho menos o Grêmio do que eu faço com o Inter, claro, mas eu lembro, é uma lembrança viva que eu tenho de, apesar, eu acho que esse é um mérito que o Grêmio mantém ainda, de conseguir inserir bem os jogadores da base no elenco, de o Grêmio ter saídas muito velozes do jogo. E eu assisti o Grêmio Juventude, que foi um jogo muito ruim tecnicamente, né, no meio da semana, ali na quinta-feira, e eu comecei a pensar isso, né, que é uma contradição, pelo menos em parte, o Grêmio ter tantas peças de jogadores jovens, em tese tem mais disposição física, em tese podem fazer, e eu não lembro de uma jogada com perigo que o Grêmio articulou com velocidade, o que tem a ver, claro, com o trabalho técnico, mas também tem a ver com o não aproveitamento das peças. Para mim, o Jean-Pierre é esse caso, né? O Jean-Pierre tinha tudo para ser provavelmente um dos, se não um dos melhores, mas um dos destaques na posição dele dentro do Campeonato Brasileiro, dentro da Libertadores, e é muito frustrante olhar e pensar que o Grêmio tem uma peça dessas à disposição e não está usando. Assim como é frustrante pensar, por exemplo, o Gomes citou o Robinho, mas o Tassiano, né? Que eu acho que é uma insistência, às vezes, que o torcedor gremista se irrita um pouco, né? Porque o Tassiano também já teve oportunidades em diversas posições estratégicas do campo e não está rendendo, né? E continua entrando. Então são opções que o Renato faz, mas aí é uma percepção de fora também, de olhando de novo, que eu concordo com o Gomes, que o Grêmio entrou num processo de que o Renato é muito grande dentro do clube
e que pessoas são muito grandes dentro do clube para se impor de uma maneira que isso prejudica de alguma forma uma dinâmica mais profissional. Eu acho que vitórias boas que o Grêmio tem tido são a despeito disso e não por conta disso, né? Então o Atlético Paranaense, eu dei esse exemplo. O Juventude, para mim, foi um jogo muito frágil do Grêmio. O Juventude é uma equipe de Série B, mas tem subido, mas é uma equipe de Série B. O Grêmio deveria ter atropelado. O jogo contra o América foi um jogo completamente desinteressado do Grêmio, né? Inclusive para testar peças daqui a pouco para tentar uma fase de oitavas de final. Então eu tenho sentido eu não sei qual é a palavra, mas talvez seja uma espécie de apatia, uma desmobilização, e que tem a ver um pouco com essas forças políticas internas dentro do vestiário, me parece, olhando de fora. E o Jean-Pierre, para mim, é um processo que eu lamento bastante, porque é um jogador que é muito bom de ver jogar, né? Ele é veloz, ele tem inteligência tática, ele passa bem a bola, ele se posiciona mais à frente, ele recua bem. Não dá para explicar muito bem isso, né? Agora, se a gente pegar, né, todo o conjunto da obra do Jean-Pierre, a gente vê uma coisa que é uma coisa muito mais preocupante do que tudo que está acontecendo. Ele não teve paz ainda no Grêmio. Concorda comigo, Guilherme? É claro. Ele começou bem, machucou, teve uma lesão séria. Essa lesão demorou para voltar. Daí, no meio das férias, ele bateu uma bolinha com os amigos, os caras fizeram uma tempestade em copo d'água. E aí depois ele volta, depois tem problema eu ia falar dengue, vou bater na mesa aqui, da Covid, do pai, depois tem a Covid dele, e depois, sabe, e aí o Renato já não coloca para jogar, porque acha que ele tá mal fisicamente, e o Renato é o cara que sabe se ele tá bem ou mal fisicamente. Só que eu acho o seguinte, eu acho que o Guilherme tá muito certo nisso. Tem que ter um tratamento especial para esse rapaz, porque ele é uma peça que vai ser fundamental pro Grêmio daqui para frente. E é esse o trabalho de uma gestão de futebol, tá? Corrigir erros que possam acontecer por parte da comissão técnica, como eu acho que acontece. Eu acho que o tratamento que o Renato dá ao Jean-Pierre é de desqualificá-lo, enquanto que a gente vê pelo perfil do jogador que o que ele quer é ser acolhido, é ganhar carinho. Cara, a gente não está lidando aqui com profissionais que têm curso superior, que têm uma trajetória de vida. Cara, a vida de jogador de futebol, principalmente no Brasil, ela é uma sequência de atrapalhações, de coisas que mudam completamente a cabeça da criatura. Aos 14 anos, boa parte. Maicon no São Paulo, quando veio pro Grêmio. Os caras queriam matar o Maicon no São Paulo. Olha o jogador que se transformou depois. O caso do Jean-Pierre. O Jean-Pierre, antes dos 14 anos, ele era o chefe da família, cara. Verdade. Era o cara responsável pelo dinheiro da família. Compreende? Como é que isso não muda a cabeça da criatura? A forma como os empresários tratam os jogadores, sabe? Para manter esse vínculo até no momento em que o jogador passa a ser rentável para ele, também cria uma série de situações em que a criatura é super protegida. Então, assim, ao mesmo tempo que as responsabilidades fazem com que ele não tenha uma evolução psicológica mais adequada, a forma como outras pessoas lidam com ela também transforma ela numa figura super protegida. Isso é complexo, cara. E isso acaba afetando, e o Grêmio não consegue tratar bem o Jean-Pierre. E ao contrário do que o Tércio falou sobre o aproveitamento da base, eu sou daqueles que tenho absoluta convicção de que o Grêmio aproveita a base pela ótima qualidade que é feita na base. Porque os jogadores, eles cavam seu espaço, porque o trabalho que foi feito anos atrás permitiu que o Grêmio produzisse jogadores em alta escala. O Arthur, ele foi barrado pelo Renato. O Arthur, ele se impõe na condição de titular. E o Grêmio foi bem em 2017 sem o Mike, porque tinha o Arthur. Sabe? O Everton, depois do Pedro Rocha, era reserva do Fernandinho. Eu acho que existe no Grêmio... O Costa foi embora sem jogar, o TT foi embora sem jogar. O Ferreirinha agora passou 6 meses afastado, pelo amor de Deus, cara. Eu acho que o que existe no Grêmio é uma espécie de hierarquia montada pelo Renato, onde se considera a experiência e não a qualidade. E isso aí eu falei, cara. O que me parece é que o Renato ficou preso naquele modelo, que nunca foi um modelo rápido, tá? O Tércio falou um negócio interessante, que o Grêmio não é um time rápido para jogar. Eu acho que o Renato pensa num modelo mais clássico, e o futebol
que tem evoluções cada vez mais curtas, em períodos menores. Ele atropelou esse pensamento do Renato. Vamos pegar as contratações do Grêmio. Diego Souza, não vai dar velocidade com ele. Robinho, tu não vai dar velocidade com ele. Thiago Neves, tu não vai dar velocidade com ele. Outras contratações que o Grêmio fez, tu não vai ter a velocidade. Lucas Silva, Everton. Lucas Silva, tu não vai dar velocidade com ele. Everton, tu não vai dar velocidade com ele. Tu vai dar velocidade com o PP, com o Ferreira. Tu vai dar velocidade de passe com o Jean-Pierre. O Matheus Henrique não vai te entregar velocidade, ainda mais que eu acho que ele deu uma mudada no jogo dele. Ele tá muito viciado em prender a bola para dizer que sabe livrar da pressão, uma síndrome de Arthur, assim, que inclusive está sendo criticado na Europa por fazer isso e atrasar jogo e muito passe pro lado. O jogo hoje, ele é mais vertical. Os caras que pegam a bola e vão e pensam em ir e olham para frente e correm para frente, eles vão ter essa vantagem no futebol hoje. E essa questão o Renato talvez ainda não tenha compreendido e insista naquele modelo de circulação, troca de passe, de retenção e de achar uma jogada. A única coisa que eu acho que mudou no Grêmio é um jogo mais físico do Diego Souza para brigar na bola alta lá na frente ou fazer o pivô. Eu acho que temos um conceito aí. Não é só preferir mais velhos em detrimento dos mais jovens. É um conceito de preferir um jogo mais cadenciado do que um jogo mais rápido. Eu acho que uma outra coisa que mudou no Grêmio também neste ano é que com as outras equipes que o Grêmio tinha, os laterais faziam mais jogos de apoio com os meias e com os atacantes. Este ano, me parece que o Renato está fazendo o que ele sempre sonhou em fazer no Grêmio, que é o lateral ser mais um atacante, apoiar lançamento na área, cruzamento e esse tipo de coisa, que não era característica do Grêmio no passado. Talvez seja pelo momento, pela falta de peças, pode ser, mas também é uma coisa que chama a minha atenção, que mudou bastante do Grêmio. Agora está chegando mais um centroavante, vamos ver como é que vai ficar esse troço, né? Que é o modelo habitual. Mas a minha incomodação nesse estilo do Grêmio nem é a falta de velocidade, porque eu acho que ela poderia ser superada, entende? Se houvesse uma intensidade maior, como o Grêmio já teve, por exemplo, na recuperação de bola. Porque assim, vamos pegar os melhores momentos do Grêmio em 17 e 18, não era velocidade, né? Era a ocupação de espaço, o Grêmio trocando bola com altíssima qualidade no campo de ataque do adversário. E nessa ocupação de espaço, volta e meia se criavam chances, né? Mas tinha uma característica no Grêmio, daquele que era aquele negócio maluco, cara, de recuperação de bola em pouquíssimos segundos. O Grêmio fazia uma abafa nos times adversários, 2016, 2017 principalmente. A recuperação de bola do Grêmio era muito rápida. O Jeromel e o Kahneman jogavam lá em cima e volta e meia ficavam no mano a mano e até hoje ficam com supremacia em relação aos atacantes. Só que o Grêmio perdeu essa intensidade em função dessa acomodação, das escolhas erradas. Eu acho que o Grêmio poderia manter esse estilo. Eu gosto do estilo escolhido pelo Renato, que é um estilo mais clássico, de troca de bola. Eu não sei, Guilherme. Só que o Grêmio perde intensidade nessa tentativa de recuperar a bola e também nas escolhas erradas. E a partir do momento em que o cara pode jogar mal e continuar sendo escalado, as coisas mudam. O Grêmio perde competitividade. Eu acho que esse jogo de circulação que funcionou em 16, 17 tem um retorno alto que eu tô me ouvindo aí, pessoal. Mas esse jogo de circulação que o Grêmio teve em 16, 17, eu já acho hoje inviável. Eu acho que foi dada uma resposta muito rápida para esse tipo de modelo de jogo. Assim, eu acho que é fácil marcar esse modelo de jogo, tá? Eu tô achando cada vez mais fácil. É só tu preencher os espaços e fazer um jogo em contra-ataque que tu mata, tu neutraliza. Tu não permite... tu deixa o time circular. Resumindo, tu deixa o time circular a bola, beleza. Teu jogo é de circular a bola, eu não vou tentar tomar a bola de ti, não. Só vou fechar espaço. Vai, circula, vou fechar espaço. Uma hora a bola vai ficar comigo. E aí, tu vai estar todo projetado e a tua recuperação não é boa, porque teu jogo não é um jogo intenso. Tu não tem como. Eu não conheço um time que é intenso pra defender e não é intenso pra atacar. A não ser que tu tenha uma marcação alta, que o Grêmio não faz mais. Então, eu vejo quase que uma obrigação
do Grêmio fazer uma transição para um outro modelo que não está conseguindo fazer, ou talvez não queira fazer. Eu concordo contigo, Guima. Eu só acho que o Grêmio não manteve um nível de intensidade e de competitividade que permitisse nós concluir que o Grêmio deveria abrir mão desse modelo. Entende qual é o meu ponto-chave? Eu acho que a gente tá dizendo basicamente não que o tem Grêmio como ter certeza. Está dizendo basicamente que o Grêmio só funciona assim. Não é isso. Eu só não consigo dizer que esse modelo não daria certo, entende? Porque o Grêmio abriu mão desse modelo. O Grêmio não fez mais da mesma forma como ele fazia antes. Então, a tendência geral, tá? Em média, que a gente diga que é inviável hoje isso. Essa é a minha pequeníssima discordância contigo, porque, assim, eu não tenho a certeza disso, porque o Grêmio não manteve isso, não qualificou isso, sabe? De manter um sistema de posse de bola, ocupação de espaço e de intensidade na tentativa de recuperar. O Grêmio abriu mão disso. Então, eu digo que o problema não é de modelo, porque a gente, de um tempo para cá, a gente não teve mais isso. A tendência é a gente dizer, olha, o melhor seria que o Grêmio mudasse o modelo, partisse para o modelo onde a velocidade seria um dos pontos-chave. Eu não sei se eu consegui me fazer entender. Entendi. Eu acho que é muito pontual, assim, sabe? O Grêmio poderia ter investido mais. Mas é que talvez. Modelo, mas não abriu mão. Simplesmente abriu mão. É que eu não sei, olhando as peças, eu acho que o Grêmio tem um elenco bom, mas olhando as peças de 2017, 2016, eu não sei se o Grêmio tem inteligência técnica nos jogadores atualmente. Tu tem ali um PP que é um destaque, mas tu tem principalmente do meio para frente, e eu vou falar um pouco mais do Luan, porque para mim o Luan é um jogador acima da média. Acho que tá passando por um problema grave no Corinthians agora, mas eu não sei se o Grêmio tem, com as peças que tem agora, a inteligência tática para fazer esse jogo de pressão e de passe, de articulação no campo do adversário, sem sofrer isso que o Guima fala, que eu acho que em alguns momentos onde o Grêmio tem tomado gol e não tem mostrado o poder de reação, é um pouco dessa desmobilização, de o Grêmio não saber exatamente o que fazer com a bola quando está perdendo. Eu vejo um Grêmio muito diferente quando o Grêmio está buscando o gol para o 0-0 e quando o Grêmio está tentando recuperar o gol, né? O Grêmio eu vou pegar o exemplo do Grenal, que eu sei que não é um bom exemplo, porque é um jogo atípico, mas o Grêmio pênalti pro Galhardo lá, mesmo com um jogador a mais, é um Grêmio completamente diferente do gol antes do pênalti que o Galhardo bate, né? Então a minha sensação eu não sei, talvez o Renato faça esse juízo, né? Que as peças, não tem mais Arthur, não tem mais Luan, tu não tem mais jogadores de referência técnica ali no meio e pra frente. Tu tem bons jogadores como o PP, mas que não poderiam daqui a pouco render o mesmo esquema de pressão e troca de passe no campo adversário, né? Mas também muito pelas escolhas erradas que ele faz nas contratações, cara. Sem dúvida. Sim, aí sim. O Renato escolhe não trocar os jogadores que saem do clube no mesmo nível. O Grêmio poderia ter um elenco em 2020 muito melhor que o elenco de 2017. Muito melhor. Seja pelas condições financeiras, seja pela base que já tem. E seja pelos jogadores da base que estão surgindo. O Grêmio abre mão em função da grande dimensão em que o Renato adquire. Gente, quero agradecer vocês, viu? Muito obrigado, foi muito bom. Desculpa, Carmelito, tu ia falar agora no final. Fala, Carmelito, Só queria deixar um abraço aí pra rapaziada, pro Vicente, pro Tia Mano, que são meus parceiros lá do nosso podcast. Guima, um dia eu quero que tu escute nosso podcast, viu? 3 Teses. Procura no Twitter aí, gurizada. Eu já vi, já fui convidado até, só que não deu, né? Não, mas tu vai... Diz que o da última semana foi excelente, viu, Guimarães? Foi excelente, teve um convidado maravilhoso, cara. Eu indico muito, super indico. Que beleza. Guilherme Gomes. Que beleza, não? Terço também vai lá, hein, Terço? Te prepara. Já deixar um abraço, eu sou imparcial, então, para mandar um abraço para o Vicente, que citou lá, e também um abraço para o Agliardi, que é o maior corneteiro do Cudê nessa rede social chamada Twitter que existe na face da Terra,
Que pessoa implicante, mas é um grande amigo, um grande conhecedor de futebol, saudade. Beijo pro Rodrigo Agliardi também. E uma das melhores coisas que aconteceu no Twitter nos últimos anos é o Guimarães não ter cumprido as várias ameaças que ele fez de que ele sairia daquela rede social, cara. Eu tô escrevendo tripoco, só... Mas tá bom assim, Guima, não te preocupa. Tá bom assim, né? Tá bom assim. Eu vou... É que tem muita gente, é que tem muita gente no Twitter já. E aí quando vem muita gente, eu fico meio acuado, né? Fico um pouco tímido para escrever minhas coisas. Obrigado, gente. Valeu. Um abraço para vocês, tá? Um abração. Valeu. Bom rever os amigos. Valeu, Guilherme. Um abraço. Guilherme Gomes, Carmelito Bifano, Tércio Sacol, obrigado a todos. Vem aí o Esperando o Futebol, a gente transmite hoje Flamengo e São Paulo, vou comentar esse jogo e depois eu ainda fico pro grande placar Guaíba. Sim, eu vou falar o nome de vocês, calma. Fico depois pro grande placar Guaíba, onde em 2 horas teremos muitas atrações neste programa a partir das 6 horas da tarde. Que é aquela coisa de sempre, né? Ainda faço música da Guaíba hoje, viu? É verdade. E vem aí também a cobertura de eleições da Rádio Guaíba. Terça-feira muda a programação e tem a cobertura de eleições, hein? Em que há uma integração entre os departamentos de esporte e jornalismo. Imperdível. Já volto no Esperando Futebol com o Geison Lisboa. Quem narra o jogo ainda é Luiz Magno.